aqui no estúdio eu recebo com muita alegria mais uma vez Sara Guzella, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Escritora, autora desses livros maravilhosos que nós vamos falar sobre eles, idealizadora da FEFIC. Que alegria recebê-la, viu, Sarinha? Eu fico muito feliz de estar aqui pela terceira vez. Pela terceira vez. Posso pedir música no final. Pode pedir música. Que bom, que alegria. Vamos falar um pouquinho de FEFIC? Vamos. Não, mas peraí, gente, peraí. Já entramos na FEFIC. Acabou de ser lançado. Sim. Em setembro. Os Clãs da Lua. Olha aí, ó. Conta um pouquinho pra gente. Conto, Daqui a pouco a gente chega na FEFIC, porque esse livro vai estar disponível. Vai estar na FEFIC também. Exato. Mas vamos falar dessa obra primeiro. Vamos lá. Os Clãs da Lua, ele é um livro único e ele é uma releitura do livro de Êxodo na Bíblia. Porque pra mim, como escritora de ficção cristã, eu sempre tive a narrativa bíblica como a minha principal referência, né? De boas histórias. E eu sempre amei a história de Moisés. Eu sempre achei muito épico. Tudo isso, a briga entre irmãos, todo um povo, né? Tendo que sair de um império na qual eles foram escravizados por 400 anos. Então, nesse livro eu juntei meus amores, assim, meu amor pela palavra, pela história de Moisés, com meu amor pela ficção científica, por Star Wars, essas obras espaciais. E aí, na história, em vez da gente ter os israelitas escravizados no Egito, a gente tem a humanidade escravizada na Lua, aguardando ali pela promessa de que eles poderiam retornar para o seu planeta natal, de que eles poderiam retornar para a Terra e para o seu lar. Os Clãs da Lua, ela pode ser a chave para o cumprimento de uma antiga promessa. Como que você pensa em uma história dessa, né? Vamos lá, vamos colocar a humanidade lá na Lua. Sim. Como é isso? Total. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais amo da ficção é que é isso, ela te permite imaginar e criar e desenvolver histórias que elas estão completamente irreais, mas elas carregam ali fundamentos muito reais. Então, eu sempre gostei do espaço, né? Eu sempre gostei de planetas. E aí, quando eu tava pensando, eu falei, cara, imagina se a gente tivesse uma história da Bíblia se passando no espaço. Como que seria épico, assim, juntar narrativas que já são tão boas, tão ricas nesse local espacial, né? Nesse cenário. E aí foi desenvolvendo a história. Eu falei, e se? Toda a história começa um pouco com o e se, né? E se a humanidade tivesse acabado com todos os recursos naturais da Terra? Isso aqui, né? A Terra se tornou inabitável, forçando a humanidade a buscar refúgio na Lua. Isso aí. Começamos assim. Assim começa a história. E aí, como é uma ficção científica, eu falei assim, como que eu posso representar Deus dentro desse cenário, dentro dessa ficção, né? Dessa narrativa ficcional. E aí o que me veio foi a gravidade, que é a força que segura todos os planetas no lugar. Inclusive foi uma ideia que eu tive lendo o livro de Jó, que ele fala assim, é ele que controla o nível das marés. Exato. E eu falei, gente, mas é a gravidade que faz isso. Então na própria Bíblia a gente tem essa conexão da figura de quem o Senhor é e da gravidade. E aí, na história, a gravidade é a nossa representação de Deus, que é a força que segura todos os planetas no lugar. E é quem envia a humanidade por exílio e quem também faz a promessa de que em 400 anos eles poderão retornar para o seu planeta natal. E chegando lá, eles descobriram os lunares, uma raça semelhante aos humanos. Isso. E como é que você vai fazendo essa ligação da ficção com o que a gente tem de história bíblica? Como que você faz essa ligação? Eu acho que através dos elementos que conectam a história, por exemplo, a gente tem ali um povo escravizado, que são os humanos. E a gente tem ali a fé deles em uma figura invisível, né? Da mesma forma que era Deus no Velho Testamento, assim, sem templo, sem nada. E a gente tem essa história que é passada de geração após geração, de que a gravidade é quem iria libertá-los, né? É quem iria levá-los de volta para o seu planeta natal. E aí a gente tem a figura da personagem principal, que é a Taluia. Ela é meio que representa Moisés, assim, nessa história, porque ela é alguém que é do povo inimigo, né? Do povo que escraviza os humanos, mas ela é escolhida pela gravidade como a pessoa que vai ser essa peça no cumprimento dessa promessa. Então, ela é chamada por uma força muito maior do que ela, para cumprir um propósito que é muito maior do que ela, o cumprimento de uma promessa que foi feita anos antes dela existir, né, e que há de se concretizar no futuro. Então, principalmente o legal da ficção cristã é que quando é um cristão que pega e lê, ele identifica ali em cada detalhe. Entendi, cada personagem fala...
É a figura de esse Moisés. aqui, exatamente. Gravidade ele vai identificando. é o Senhor. Isso. Ele vai identificando essas referências, né? Até porque a história é isso. Escrever ficção cristã, e esse livro em específico, ele tem muitas referências de passagens bíblicas em diferentes momentos da narrativa. Mas que quem é cristão é que vai pegar ali mais os detalhes. E aí você disse que é uma edição só. É um livro só, não tem continuação. Terminou, Terminou, vai ficar todo mundo feliz no final. Entendi. Conclui assim. E a Thaluia aqui, ela é a personagem principal. Ela é a personagem principal. Que seria essa daqui do meio, aí, gente. Então é um livro bem assim, ele é bem um livro fácil de ler. Tá. Pra quem quer começar o hábito da leitura, mas quer ler algo que também edifique a sua fé, né? Pra quem tem filhos adolescentes, quer que os filhos desenvolvam ali o hábito da leitura, acho que é uma ótima pedida. Olha, então nós temos esse lançamento aqui, Os Clãs da Lua. Vamos mostrar a capa que ficou super bonita. Gostei das cores, viu? Ai, obrigada, eu amo. Tem tudo mais, assim, né? Exatamente, ó, veio na paleta do programa. Paleta do programa. E nós já falamos aqui também no Tudo Mais, a escolha do verão. Esse sim tem continuação. Tem. E aí, tem mais quantos? Temos no forninho? Olha, a Escolha do Verão é o primeiro de uma série de 4 livros. Então, a Escolha do Verão é uma fantasia infanto-juvenil, já diferente ali da pegada dos clãs, né? Mas ele é um livro... Ele é o primeiro de uma série de 4, onde a gente tem todo o amadurecimento do personagem principal, né, que é o Beor. Então ele é um livro onde você vai crescendo junto com o personagem, tá. assim. O desenvolvimento, o amadurecimento de fé do personagem vai sendo um pouco do seu também, porque você vai vendo ele passando por cada etapa, né? Então no primeiro livro a gente teve ali o Beor tendo esse encontro com as 3 estrelas, que é a representação da Trindade que nós temos, e aí a gente vai ver toda a jornada dele, desenvolver nos próximos, ver o que as estrelas têm ali pro Beor. Então a gente tem o segundo livro que vai lançar daqui a pouquinho, ele lança no primeiro semestre ainda, então antes de julho ele já vai estar aí disponível. Na FEFIC já vai estar na FEFIC. E aí quando a gente fala em 4 edições, a gente pode contar as 4 estações? É isso mesmo. É isso mesmo? É isso aí, então é um pra ter... cada estação. Então aqui nós temos a escolha do verão. Aí temos o verão. E depois qual que é o próximo? Já temos até revelado, é a primavera. Então o nome do livro é A Esperança da Primavera. A Esperança da Primavera? A Esperança da Primavera. Lindo nome, sim, gostei do nome. Muito fofo. Esse livro é muito especial. Ele foi um livro que ele foi tão desafiador de escrever. Eu fiquei 4 anos escrevendo ele. Então era um livro que o propósito dele era falar sobre esperança, e o Senhor trabalhou a esperança no meu coração. Ele forjou a esperança e a espera ali, um do ladinho do outro. 4 anos é tempo, né? Menina, Que eu ia te perguntar, com tudo que você faz, que horas que você escreve livro? Ai, pois é. Não é, atualmente é um desafio mesmo. Que horas, assim? Vamos só perguntar, de que horas? Madrugada, no sábado. Saria, me diz uma coisa, ficção cristã. Acho que a gente já discutiu isso aqui da outra vez que você veio, mas eu percebo que tem crescido mais. Sim. Tem crescido muito. E assim, as pessoas têm mostrado bastante interesse nesse gênero de livro. Sim. O que é ficção cristã? Ficção cristã, gente, são histórias ficcionais, mas que carregam valores e princípios da nossa fé. Então, são histórias usadas como um elemento não somente de entreter, mas de ensinar, de passar uma reflexão, de passar uma verdade. A gente fala, eu acho que eu até comentei isso aqui, não lembro, mas que a primeira pessoa a fazer isso e nos chamar a contar histórias para honra e glória dele foi Jesus, quando ele contou as parábolas, né? As parábolas são ficção, são histórias ali de pessoas, lugares e cenários que não existiam, mas que Jesus usou aquelas histórias para passar verdades profundas. Verdade. Que não só entreteram a multidão, elas ensinaram. Elas educaram. Exato. Elas pregaram o evangelho, verdades do evangelho. Sim. Então a ficção cristã é isso. A gente fala que a gente escreve histórias porque a gente tem como exemplo o próprio Cristo, né? Que contava histórias. E a gente vê que o Senhor nos deu as histórias e as narrativas como uma ferramenta muito profunda e muito bonita da gente compartilhar verdades. Toda a narrativa
bíblica. Lá no Velho Testamento, a gente teve o profeta Natan, que chegou para Davi, né? Sim. E ele foi confrontar Davi do seu pecado, ele fez o quê? Ele contou uma história. Então, a gente crê no propósito didático das histórias, dado pelo Senhor. E a gente escreve histórias falando, né, de verdades que... uma coisa que eu acho muito legal como autora de ficção cristã é que tudo que eu escrevo passa primeiro no meu próprio processo com o Senhor. Então eu escrevo aquilo que eu vou aprendendo sobre o Senhor, né? A Escolha do Verão é um livro que ele fala muito sobre o poder da nossa escolha, de escolher pelo Senhor, de escolher crer no Senhor, de falar que tudo pode acontecer, podem me tirar tudo, mas a minha fé, eu tenho uma única escolha, que é escolher confiar no Senhor, que é escolher acreditar nele de todo o meu coração. Os Clãs da Lua falam sobre crer nas promessas do Senhor, mesmo quando o tempo passa, crer na fidelidade dele. Então a ficção cristã é isso, são histórias envelopadas ali de diferentes elementos, narrativas, mas que no final apontam para uma única história, para a verdadeira história, que é a história de Cristo, é a história na qual nós somos inseridos e que nós estamos vivendo agora, nesse momento. E claro que a ficção cristã, ela atrai muitos leitores, mas principalmente os jovens. Os jovens gostam, sim, né? E total. É esse o nosso objetivo, sim, nessa busca, com porque certeza. Cada vez mais os jovens se envolvam com as coisas de Deus. Com certeza, não é sim. isso? Atingir, quando você pega tem um retorno. Com toda certeza, sim. E é algo que é natural, né? Porque eu acho que esse nosso trabalho como igreja de levar isso aos jovens, né, de querer desejar que eles tenham esse interesse por conta própria, que eles busquem conhecer o Senhor, às vezes é tão desafiador e a ficção, ela entra em espaços ali no coração e no imaginário que às vezes a gente tem dificuldade de entrar. Então eu falo porque eu tive essa experiência, assim, eu li As Crônicas de Nárnia, que é uma ficção cristã, eu li na minha adolescência. E eu lembro que quando eu li As Crônicas de Nárnia, eu li um livro específico que chama O Cavalo e Seu Menino. Ele me explicou características e aspectos do caráter de Deus que ninguém tinha conseguido até então. E foi a ficção que fez você atingir esse conhecimento. Por isso que eu falo que As Crônicas de Nárnia foi um livro que ele impactou muito a minha fé. Mais do que só a minha imaginação, ele marcou mesmo. O meu relacionamento com Deus, a minha compreensão de quem Deus era uma história ficcional que me apontou para a grande história, que é a palavra de Deus, que é a história verdadeira. Mas ela fez essa função de me levar por conta própria, sabe? Esse interesse para o Senhor. Que maravilhoso. É muito bom ouvir esses testemunhos, né, gente? Sim. Assim, quando a gente encontra relatos aí de que a ficção cristã levou a Sara ter um conhecimento ali. Que interessante. Vamos falar de Fefique? Vamos. Como surgiu a Fefique aí nessa sua cabecinha maravilhosa? 2022, hein? Ai, menina, assim... É isso, tinha esse chamado, né, que o Senhor colocou no meu coração pra contar histórias. Eu queria muito, desde a minha adolescência, eu tinha essa convicção no meu peito, assim, que o Senhor, Ele tinha mais pra fazer na esfera da arte e da cultura. E de que eu poderia viver um pouco disso na minha vida, de ver o Senhor sendo testemunhado, de ver o Senhor sendo revelado, sabe? Para pessoas e para âmbitos onde Ele ainda não tinha, a gente ainda não tinha tido essa expressão. Então eu queria muito, muito mesmo, tinha essa fé dentro de mim de que eu veria o Senhor fazer, eu veria Ele fazer algo, né, na cultura, na minha geração. E aí veio o primeiro livro, que é A Escolha do Verão, né, e eu comecei a escrever, fui para Bienal com um livro de ficção cristã. E fui na primeira Bienal, eu nem estava com a editora ainda, eu era autora independente, 2021. 21, no auge da pandemia. No auge da pandemia. Voltou a Bienal do Rio. Tá. E lá na Bienal do Rio, eu falo que foi uma experiência tão profunda e tão especial que eu tive com ela. Tanto que a gente vai ter a Bienal de novo esse ano, do Rio. Eu tô super animada. E você vai de novo? Vou de novo. Que bom. Com certeza. Porque eu falo que a Bienal do Rio foi que me tornou escritora. Antes eu era uma pessoa que escreveu um livro. Mas lá eu entendi o chamado que o Senhor tinha me dado para essa área. Por quê? Foram 10 dias eu lá vendendo meu livro, vendendo uma ficção cristã. E eu percebi que a gente tinha um grande número de cristãos que iam para a Bienal. Um grande número de famílias cristãs que estavam na Bienal. E principalmente adolescentes, filhos de cristãos, que estavam tendo acesso com certos tipos de literatura que iam totalmente contra os valores e princípios que eles estavam aprendendo em casa. Eu vivenciei isso, né? De encontrar famílias e ver que os filhos estavam ali na sacola com os livros. Que você ficava assim, gente, será que
pais sabem? Acho que não. O que tem no conteúdo, o que tem ali dentro, E como a gente trabalha com isso, a gente acaba sabendo, né? A gente tem essa percepção. E aí eu saí de lá pensando nisso. Eu falei, poxa, a gente tem autores como eu, que creem que o Senhor nos deu esse chamado. A gente está aqui tentando fazer nossas histórias alcançarem pessoas. A gente tem uma nova geração de filhos de cristãos que estão consumindo cultura muito, 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 mas que não estão tendo acesso a nada que os aponte para a fé que eles estão sendo ensinados em casa. Então, a ideia... Opa! Pulou ao vivo. Pulou, faz parte. A ideia que me veio assim com a FEFIC foi de ser uma ponte. E se a gente conseguir criar um evento onde a gente apresenta boas histórias para um público leitor em potencial, para um público leitor que está necessitado de conhecer essas histórias, sabe? Então a gente queria formar uma nova geração de leitores cristãos que tivessem acesso a conteúdos que de fato iriam edificar a fé deles e entreter também. E aí surgiu assim. Foi uma ideia bem pequena, assim, vamos fazer uma feirinha, vamos dar a oportunidade para os autores crerem, né, no propósito que Deus está entregando através das histórias e para a gente poder abençoar a vida desses novos leitores, né? E aí foram aparecendo oportunidades, e aparecendo gente. Pois é, foi crescendo. Aí foi crescendo. E o ano passado a FEFIC aconteceu aqui, né, no Mackenzie, e 11 mil pessoas passaram pela FEFIC. Agora, Sarinha, vamos ver como foi o ano passado? A gente estava lá, nós acompanhamos a feira, foi incrível. Lu, tá pronto? Podemos assistir? Então vamos ver como foi a FEFIC o ano passado. Muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar de Aslan, da feiticeira branca e do famoso guarda-roupa, que é a passagem secreta para um mundo fantástico chamado Nárnia. Essa história faz parte de uma saga escrita na década de 50 pelo autor cristão C.S. Lewis, um dos escritores mais conhecidos da ficção cristã. As obras dele marcaram presença na 3ª edição da Feira de Ficção Cristã e Cultura de 2024, realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O nosso autor principal de ficção cristã, é o próprio C.S. Lewis, né? Então a gente começou editando na Thomas os livros que tem o conteúdo cristão do Lewis e que mais recentemente, há 1 ano, 2 atrás, a gente começou a publicar os livros de ficção, que é o Crônicas de Nárnia, dentro do selo HarperCollins, né? Mas obviamente também fala com o público cristão. Mas a gente não lançou por uma questão mais estratégica no selo Thomas, a gente resolveu lançar no selo da HarperCollins para pegar um público bem mais abrangente. Mas é o nosso principal autor de ficção. Autores independentes do cenário nacional tiveram as obras expostas na FEFIC. Entre eles, destaca-se a jovem escritora Radija Mariano, que apresentou o livro Filhos do Trovão e recebeu inúmeros testemunhos de leitores impactados por seus escritos. Eu recebo muitas pessoas chorando e falando, caramba, tem um personagem que ele não cumpre o seu chamado, e ele falou, caramba, eu fiquei com raiva dele e agora eu me vejo no lugar dele, fazendo aquilo que ele não fez e que eu devo fazer. A FEFIC, que já está redesenhando o cenário literário brasileiro, é uma feira de livros cristã protestante com o objetivo de ser uma ponte entre a igreja e as boas histórias. A edição deste ano já marca um novo momento para a ficção cristã e tem expectativas de receber mais de 9 mil visitantes. A feira esse ano ela está numa escala muito maior do que a do ano passado. Ano passado a gente tinha 2 editoras, nós temos 22 editoras esse ano, mais de 57 autores independentes e uma segunda programação. Então essas principais mudanças é o crescimento dos expositores e também o fato de que a gente está tendo o palco Parábolas embaixo na feira, mas que a gente tem também no 5º andar uma segunda programação, que é o Auditório Super Fefiqueiro, que é para escritores, futuros autores e artistas cristãos também. Nós estamos vivendo um crescimento exponencial de ficção cristã no mercado que nem as pessoas do próprio mercado estão entendendo. Então a gente nunca teve um tempo melhor para a ficção cristã quanto esse. A fonoaudióloga Letícia Rocco aproveitou a feira para adquirir novos livros de ficção cristã. Eu sempre gostei muito de livros, né? Desde pequena eu leio muitos livros. E aí, como cristã, né? Acho que ali a gente vai descobrindo novos mundos, né?
E aí eu comecei de um tempo pra cá a ler mais ficção cristã, então, né? Quem também aproveitou para renovar a biblioteca foi o músico Iago Ramalho, que durante a feira conheceu novas obras de autores independentes brasileiros. Eu acho muito importante, muito interessante, até porque eu não conhecia autores de ficção brasileiros. Por algum motivo eu nunca cheguei a pesquisar a fundo. Falei, vou lá ver, conhecer. Comprei alguns livros já de alguns autores independentes e espero conhecer mais. Felipe Folgose, escritor e cineasta brasileiro, é um dos autores de ficção cristã que vem pavimentando o caminho para novos jovens escritores. Ele está prestes a lançar a sua 8ª obra de ficção cristã e vê esse gênero literário como uma forma de evangelizar. Sempre procurando alcançar o público secular com mensagens cristãs, né? Então tem muita gente que não leria um material explicitamente cristão, então eu procuro criar diversas histórias de gêneros diferentes, ficção, suspense, né? Romance, drama, mas sempre com a moral cristã e graças a Deus as pessoas leem e depois me escrevem, muitas vezes dão um feedback falando fui impactado, me levou a refletir, né? Então eu estou usando a arte exatamente para produzir essa reflexão, né? Além de ser uma ferramenta evangelística, a ficção cristã também é uma forma de redimir as artes e o entretenimento, levando os valores e princípios cristãos para dentro dos livros de ficção, como destaca a escritora Vitória Doso. Eu acredito que a ficção cristã tem um papel muito importante hoje, tanto pro jovem cristão, por conta da quantidade de entretenimento sujo que a gente vê por aí, né? A gente conseguir alinhar o evangelho, a palavra de Deus, com algo que vai trazer riqueza pro coração das pessoas é muito importante. Então, ver uma feira como essa, cheia de autores, é de deixar o coração cheio de esperança. Nessa perspectiva, a estudante Larissa Costa, que já apreciava a ficção antes de se converter ao evangelho, encontrou na ficção cristã uma forma de se entreter e, ao mesmo tempo, edificar o seu espírito. Eu gosto muito da ficção em si, e quando eu me converti, assim, de verdade, tive um encontro com Deus, unir essas duas coisas foi algo que me trouxe um refúgio muito grande, que ajudou muito mais, é um entretenimento pra mim que agradasse o reino e que não tirasse algo que Deus tinha pra mim dentro da minha vida. A ficção cristã, a diferença mais notável é a edificação que vai trazer pra minha vida. Uma ficção que não é cristã, não necessariamente ela vai ser algo ruim, algo que vai trazer um malefício pra mim, mas eu vejo que a ficção cristã, ela vai me acrescentar algo mais. Então, como alguém que pretende crescer mais espiritualmente, que pretende buscar mais de Deus todos os dias, a ficção cristã principalmente vai me edificar a ser alguém mais próximo de Deus, também a partir de um entretenimento. Através de leituras saudáveis e inspiradoras, ela se conecta com Deus por meio de livros de autores relevantes da atualidade, como a escritora Gabriela Costa. Todas as vezes que nós temos essa oportunidade de nos reunirmos e nos conectarmos com os leitores, são aqueles momentinhos de Gabi, eu preciso te contar de algo que aconteceu quando eu li tal página, ou isso trouxe uma revelação, ou é a parte mais gostosa de tudo isso, quando nós realmente vemos que não é apenas nas páginas, mas é algo que transcende, é algo real. Não restam dúvidas de que a ficção cristã é um mercado bastante promissor e iniciativas como a FEFIC continuarão crescendo e difundindo as boas novas do Evangelho. A gente tem visto realmente que esse mercado tem crescido bastante, né? E é um meio de alcançar pessoas, talvez tenham dificuldade de consumir outro tipo de literatura. E aí eu acredito muito isso como uma estratégia realmente de propagar o Evangelho. Viu só, gente? A gente estava aqui comentando, a Sara toda feliz, toda, né? Revivendo. Revivendo, assim. Foi realmente uma feira maravilhosa, a FEFIC do ano passado. Então, este ano, de 16 a 19 de julho, só precisa retirar o ingresso no site. Isso, no site da FEFIC. Então, para você participar, vão ser 4 dias de evento. 4 dias de evento, os 4 dias gratuitos, tá? A entrada é gratuita, mas você precisa retirar o seu ingresso e dos seus familiares, amigos que vão com você. Para você retirar, só você ir no site da FEFIC, que é fefic.com.br. Tá aí na tela aí pra você, aí, ó. Pronto, é isso mesmo. fefic.com.br. Você entra, lá você já consegue acesso à nossa página no Simpla, que é onde você já vai escolher quantos ingressos você quer para cada dia e retirar.
Só isso. E aí chega lá no evento, no dia da feira, é só você apresentar no celular. Não precisa imprimir nada. Só apresentar ali o seu QR Code. É só baixar ali o ingresso no site da FEFIC, que tá aí pra vocês. Já vai ir pro seu e-mail. Isso. Aí só chegar na hora de apresentar lá, www.fefic, lembrando que FEFIC tem 2 Cs no final. .com.br. Já está disponível os ingressos? Já está disponível, o pessoal já está aí, ó. Espera acabar o programa, corre lá. Isso aí. E aí você retira o seu ingresso, vale muito a pena. Agora, Sarinha, a gente viu ali muitas editoras. Quantas editoras esse ano vão participar? 25 editoras. 25, gente, que legal. A maioria dos livros é ficção cristã. Isso aí. Tá. Todos os livros que você vai encontrar na FEFIC, eles são literatura cristã. Então, a gente não trabalha ali com nenhum tipo de livro que não seja cristão. Literatura cristã. Mas a maioria... Isso. É ficção cristã. O nosso foco é ficção cristã. Tá. Mas você vai encontrar devocional, você vai encontrar livro de estudo, livro teológico. Deve ter Bíblias também. Bíblias também, várias. Mas o nosso foco, que é o que você mais vai encontrar ali, é... ficção cristã, uma variedade de ficção cristã que vocês nem imaginam. Gente, já compartilha esse vídeo com todas as pessoas da sua família. Será um ótimo passeio, as crianças vão estar de férias, 16 a 19 de julho. Leve os adolescentes, as crianças, todo mundo lá para, sabe, se esbaldarem ali numa quantidade de livros incríveis da FEFIC. Agora, Salim, vamos falar uma coisa assim, ficção cristã. Os mais conservadores, como eles reagem? Tem um pouquinho de perseguição? O que você recebe aí, né, quando você fala, eu sou escritora de ficção cristã? Sim, olha só, eu acho que é muito legal de ver o que Deus tem feito em nós como igreja, Corpo de Cristo, nos últimos anos. Porque quando eu comecei, eu enfrentava muito mais esse tipo de questionamento, né? De, é ficção cristã, é mentira é pecado, tá errado isso. E eu sinto que agora, claro que aos poucos, né? Mas a gente tem adquirido como igreja no Brasil essa maturidade de entender que nós consumimos narrativas. Não vale uma pessoa que vai criticar a ficção cristã ir no cinema com a família dela e assistir Vingadores e falar que isso aqui pode, isso aqui é ok, eu posso consumir, mas aí uma obra que ela é cristã, que ela tem uma cosmovisão cristã e um propósito maior. Só tem que ela uma vai narrativa, um envolvimento diferente. Exatamente, ela vai entreter também como os filmes que essa pessoa já assiste, mas além disso ela vai apontar para Cristo. E aí você vai falar que isso não pode? Mas assistir filme no cinema pode, sabe? Então eu sinto que a gente tá tendo essa maturidade de que, como ser humano, na nossa sociedade a gente consome narrativas. Você vai sentar e você vai assistir uma série com a sua família. Você vai assistir um filme no cinema. E quanto mais você poder consumir uma história que ela é feita, apontada para Cristo, uma história que ela vai te entreter, mas ela vai alimentar também a sua fé, ela vai edificar o seu coração, vai te ensinar valores e princípios que talvez você naquele momento estava precisando, né? Então eu acho que, é claro que sempre vai existir um certo preconceito, um certo, né, tratamento assim, mas é algo que tem melhorado. E para toda pessoa que vem falando isso, eu falo aquilo que eu compartilhei aqui. Eu falei, poxa, mas Jesus contava histórias, né? Se a gente faz isso... estão aí para isso. Exatamente. Né? Se a gente conta histórias, a gente crê que é porque começou primeiro com o nosso Senhor e nos mostrando que nós aprendemos melhor de forma didática, nós aprendemos melhor através de histórias. Ai, que então, estamos caminhando, estamos caminhando crescendo. E cada vez crescendo mais. Que maravilha. Sim. Olha, então a FEFIC acontece dos dias 16 a 19 de julho, lá no Mackenzie. Só precisa retirar o seu ingresso no site da FEFIC. Além dos livros, as pessoas também têm acesso a debates, mesas redondas. O que mais que tem de novidade esse ano? É muito legal. Vamos lá. Uma das coisas que eu mais amo sobre a FEFIC, sobre esse projeto que o Senhor entregou, é que ela não é uma feira de livro onde você vai, compra um livro e vai embora. A FEFIC, ela é uma celebração das boas histórias que apontam para Cristo. Então ela tem tudo aquilo que envolve a celebração. A gente cria um espaço onde a família ela vai passar o dia todo com a gente. Porque a gente tem a área de autógrafos, legal. Onde você vai poder encontrar autores, né, que você conhece, que você sempre quis pegar um autógrafo, quer conversar um pouco. A gente vai ter o nosso palco Parábolas, que é o palco principal da feira, que é onde a gente vai ter lançamentos de livros, rodas de conversa, atividades
livros para crianças. Então a gente tem uma variedade. Esse ano também a gente vai ter a nossa ativação da narrativa da redenção, que é um lugar da feira um pouco mais temático, onde você vai aprender sobre a história verdadeira. Qual é a história na qual você e eu estamos inseridos? Qual é a história na qual nós que amamos tanto ficção somos de fato personagens, que é a história de Cristo. Então a gente quer contar sobre essa história também para o nosso público. Então a ideia da FEFIC é essa, se programa para você ir o dia todo. Por que não os 4 dias? A gente vai ter autores diferentes, posso até compartilhar aqui alguns dos nomes que a gente já vai ter na edição desse ano. Então a gente já tem confirmado o Jonas Madureira, vai estar lá falando com a gente sobre as Crônicas de Nárnia. Que legal! As Crônicas de Nárnia e a imaginação cristã. A gente vai ter também o Douglas Gonçalves lançando um livro novo dele conosco lá. A gente vai ter muitas autoras e autores de ficção cristã. Vamos ter também o Rodrigo Bibo lançando ali com um novo livro dele, também fazendo uma sessão de autógrafos, fazendo um painel falando sobre o cristão na cultura. Então vai ser bem legal. Tudo. Viu, gente? Muitas novidades, você não pode ficar de fora. FEFIC 2025, de 16 a 19 de julho. No Mackenzie. Sarinha, muitíssimo obrigada. Parabéns. Muito Nossa, obrigada. que delícia ter você aqui com a gente feliz. Mais uma vez no Muito Tudo feliz. Mais. Obrigada e parabéns pelos Obrigada. livros. Que Deus te abençoe muito, Amém, viu? amém. Nos vemos na FEFIC. Nos vemos na FEFIC. Você vai estar lá esse ano? Vou estar lá esse ano. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Gente, é bem curtinho, não saia daí.